Desde o início do Evangelho de Marcos, o leitor já sabe quem é Jesus. O Messias, o Filho de Deus. Marcos capítulo 1, verso 1. No entanto, os personagens da história muitas vezes tiveram dificuldades para compreender quem ele era e qual era afinal sua missão. Exceto as pessoas possuídas por demônios. Elas sabiam exatamente quem ele era. Os demônios o conheciam e se sentiam intimidados diante de suas poderosas palavras. Jesus, porém, sempre ordenava que as pessoas mantivessem essa informação em segredo. Por que essa ordem de sigilo? Há séculos, os leitores da Bíblia refletem acerca dessa questão, que chegou a receber o nome entre os estudiosos de segredo messiânico. Porque um evangelho diria que devemos ficar calados acerca de quem é Jesus? Ao longo dessa jornada pelo Evangelho de Marcos, ficará claro que nesse livro não há apenas um segredo, mas também uma revelação surpreendente. Isso pode ser corretamente chamado de tema do segredo da revelação e percorre todo o Evangelho de Marcos, embora no fim todo o segredo seja revelado de maneira surpreendente feita por Jesus. Marcos pode ser dividido em duas seções distintas, mais exatamente duas metades. No capítulo 1, até quase o final do capítulo 8, o livro trata de uma questão crucial. Quem é Jesus? A resposta é expressa em seus ensinos e milagres. Repetidas vezes ele é apresentado derrotando o mal, levando esperança aos oprimidos e ensinando verdades irrefutáveis que atingem o amago da existência humana. Tudo isso diz ao leitor, em alto e bom som, que ele é o Messias, o Cristo, por quem o povo hebreu esperava há muito tempo. No entanto, é só na metade do livro que alguém que não estava possuído por demônios declarou corretamente quem ele é, respondendo assim à pergunta da primeira metade do livro sobre a identidade de Cristo. Essa pessoa é Pedro, que declarou: "O Senhor é Cristo." Marcos capítulo 8, verso 29. A segunda metade do Evangelho, de Marcos 8:31 até o fim do livro, responde a outra pergunta: para onde Jesus está indo? A resposta é chocante. Ele está se dirigindo para a cruz, a forma de morte mais cruel e vergonhosa do mundo romano. Esse era o destino tão inesperado para o Messias que seus seguidores pensavam que ele derrotaria Roma e estabeleceria Israel como uma nação poderosa. Os confusos discípulos de Jesus não conseguiam compreender o que ele dizia. À medida que o livro avança, eles perguntavam cada vez menos acerca desse tema doloroso, até que finalmente foram reduzidos ao silêncio diante da verdade indesejável. As coisas pareciam cada vez mais sombrias enquanto Jesus confrontava os líderes religiosos que planejavam sua morte. Os discípulos que sustentavam a esperança de um reino glorioso na terra ficaram chocados com a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus, que desafiaram suas expectativas. Ao longo de tudo isso, no entanto, Jesus manteve uma mensagem clara e consistente a respeito do seu destino e sobre o que significava o fato de que ele iria morrer e ressuscitar. O pão e o cálice na última ceia representam seu corpo e seu sangue. Marcos capítulo 14, verso 22 a 25. E ele se tornaria o resgate por muitos. Marcos capítulo 10, verso 45.
Isso não significa que Jesus tenha ido para a cruz em calma inabalável. No Getsemane, ele se debateu com suas decisões. E na cruz clamou de maneira aflita: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, verso 34. O Evangelho de Marcos nos revela as trevas experimentadas por Cristo, que foram o preço da nossa salvação. Mas a cruz não foi o fim da jornada. Após sua ressurreição, ele teve um encontro com seus discípulos na Galileia, e como sabemos, nesse momento teve o início da igreja cristã. Embora o autor de Marcos não apresente seu nome no texto, a tradição da igreja antiga indica que o autor desse evangelho foi João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em suas viagens. Atos capítulo 13, verso 2 a 5. E mais tarde se associou a Pedro. Em seu evangelho, Marcos não nos fornece as nobres genealogias de Jesus encontradas em Mateus e Lucas, nem destaca a glória pré-encantada de Jesus como fez João. Marcos nos apresenta Jesus contando-nos o que ele fez. Seu foco são suas ações de Jesus, através das quais podemos descobrir o caráter de Deus revelado nele. Iniciaremos o estudo desta semana aprendendo o que as Escrituras relatam acerca de Marcos, incluindo seu fracasso inicial e sua recuperação posterior. Em seguida, estudaremos a seção de abertura de Marcos, olhando para frente para onde a história se dirige e para trás, buscando descobrir por que um missionário fracassado e depois restaurado escreveria este livro. Que Deus os abençoe e até a próxima.